Olá pessoal, seja bem-vindo à alta digitalização do ser humano. O que você vai ver neste vídeo, você não ouvirá falar em nenhuma universidade do planeta. Vamos falar da super máquina da vida, mais do que perfeita, o ser humano, você. Para se falar da super máquina da vida, o ser humano, você, primeiro precisamos conhecê-la melhor, saber como que ela funciona e do que ela se alimenta. Nós nos alimentamos de vitaminas, sais minerais subtraídas dos alimentos que nós ingerimos. Assim como o planeta, também nos alimentamos de líquido. 70% do nosso corpo é composto de líquido, ou seja, água. Sem esses dois elementos, nós viveríamos alguns dias dependendo da resistência de cada organismo. Agora existe um terceiro elemento na natureza que você não viveria mais do que 2 minutos. Que elemento é este? Se você pensou no oxigênio, então você acertou. O oxigênio, o ar, é o elemento número 1 para a existência da vida no planeta Terra. Pesquisa cientificamente comprovada aponta que 97% da população do planeta respira com a capacidade mínima dos seus pulmões. Por este motivo, é importante que tenhamos uma boa respiração. Segundo pesquisa, tem aumentado assustadoramente o número de mortes por AVCs e infarte em todo o planeta. Você sabe qual é o formato do seu pulmão? Ele tem um formato de pirâmide e funciona como se fosse um acordeon, onde em cima está aberto, embaixo fechado, em cima fechado, embaixo aberto e assim sucessivamente. Ou seja, temos que aprendermos a respirar com o meio do corpo. Respiramos com músculos abdominais. Levantando o corpo, você automaticamente preenche 60% do pulmão. Prendeu, de cima para baixo 40%, ele fica 100% completo. Aí você estará produzindo uma boa respiração. É bom para os profissionais de comunicação, é bom para os professores, profissionais liberais, enfim, é bom também para o nosso organismo. Oxigena o nosso cérebro, tonifica o nosso coração, aumentando o batimento cardíaco e, ao mesmo tempo, lubrifica as cordas vocais, as células, glândulas, átomos e dínamos do nosso corpo. Produz melhor qualidade de vida. Você sabia que você anda à velocidade da luz? Parece paradoxal, mas o universo também funciona e é paradoxal. Como então que a gente anda à velocidade da luz? Através do pensamento. Só que hoje de uma forma aleatória. Por exemplo, pense agora você está no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, viajando o universo. Você pensou, então você esteve lá através dos seus pensamentos. Tudo o que está plasmado fisicamente no universo, primeiro passa pelo cérebro do Criador, através da imaginação. Por esse motivo é importante que a gente tenha foco. Vamos ver então a diferença quando você pensa com foco? Imagine então, feche os seus olhos, imagine nesse momento você adentrando em um lugar lindo, maravilhoso, cheio de biodiversidade, muita fauna, muita flora, um lugar onde tem sol, muitos pássaros, muito verde, muitas cachoeiras. Esse lugar tem muita energia, energia positiva, energia cósmica, solar e cristônica. Neste local, você se sente como se estivesse sentindo a brisa tocando no seu rosto. Neste local também tem uma energia como se fosse a aurora boreal. Imaginando desta maneira, você adentra neste local lindo, maravilhoso, cheio de biodiversidade, você vê muitas cachoeiras e um lago formando à sua frente. Esse lago é cheio de águas azuis, águas cristalinas. Esse lago tem um espelho. Neste espelho está refletindo o seu rosto. E o rosto que está refletindo o seu é um rosto de criança. Essa criança, por exemplo, ela é a sua esperança, a sua consciência, a sua essência que você deixou no passado, presa, embotelhada nos seus desejos e muitas vezes nas suas desilusões. Essa criança, você está se reencontrando com a sua esperança, com o seu eu interior. Apesar de todos os momentos fugazes, dos desesperos, da desconfiança e da perca da esperança, esta criança ainda acredita em você. Então você pensando nesta criança, nesse momento, reencontrando com esta criança, você começa a viver um momento sublime. Primeiro você agradece ao Criador pela criação do universo, de todas as coisas que existem no mundo, inclusive a esta criança. Agradecendo também a esta criança por ter esperado você, a sua consciência, a sua essência, por tanto tempo. E você
ter esquecido ela no passado, mas mesmo assim, essa criança está esperando por você todos os dias, fazendo com que você se reanime e tenha nova esperança. Traga para você o sentimento de gratidão. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Desta maneira, você pode também emanar os seus pensamentos ao Criador, agradecer por toda a vida, pela oportunidade que você está tendo nesse momento de adentrar em contato com você mesmo através dessa reflexão, através da sua imaginação. Aproveite, vá também ao passado, reconstrua o seu passado, primeiro pedindo perdão a tudo aquilo que você fez de errado durante a sua vida, as pessoas às quais você um dia machucou direto ou indiretamente, trouxeram para você algo que você não gostou e que muitas vezes te prejudicou. Limpando-se por dentro de si, você entrega a Deus, ao universo, que é tão generoso, que ajuda até quem não precisa. Lavando a sua alma, com um momento cheio de ternura, de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, você começa a viver um novo momento e construindo uma nova vida para você e para a sua família. Desta maneira, você começa a adentrar em contato com o universo e sentir que você faz parte de toda essa criação cósmica, cristônica, vendo, ouvindo e sentindo que existe o Criador, uma voz que canta, uma voz que gira, uma voz que domina o universo. E essa voz é do seu Criador e que ao mesmo tempo você faz parte desta criação, desse momento de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Com o coração lavado, com a alma lavada, a paz interior inefável que você sente nesse momento. Abra os seus olhos e volte à sua realidade. E veja que a partir de agora você precisa ter mais foco em sua vida para que você possa conquistar aquilo que você quer. Porque você é a super máquina da vida mais do que perfeita. Vamos então conhecer a super máquina da vida mais do que perfeita? Para você conhecer a super máquina da vida mais do que perfeita, precisamos primeiro voltar ao passado, ou seja, desde o início da construção de toda essa super máquina da vida. Primeiro, para poder se formar um ser humano, precisa do encontro de dois corpos, um masculino e um feminino. Nesse momento, depois de todo esse envolvimento dos dois corpos, se penetra no útero da mãe o esperma, que começa então a gerar uma nova vida, como todo mundo sabe. Você sabe qual é o primeiro órgão que bate do ser humano quando está se formando a vida dentro do útero da mãe, no compasso da respiração e do batimento cardíaco, fazendo esse movimento? Pois é, se você imaginou o coração, você acertou. O coração é o primeiro órgão que bate, formando toda essa super máquina da vida, mais do que perfeita, o ser humano. E no batido, na respiração da mãe, no batido do coração também da mãe, começa a se gerar uma nova vida, ou seja, é um mundo dentro do outro. Neste momento começa a se formar todos os órgãos, todos os tecidos, todas as glândulas, células, átomos, enfim, um novo ser humano. E também começa a ser formado códigos genéticos e códigos de memórias. Memórias visuais, auditivas e emocionais. Tudo que a mãe vê, ouve e sente vai direto para a criança. Por isso é importante que a mãe tenha contato com a natureza durante a sua gestação, durante a sua gravidez. Ela receba sempre boas impressões para que aquele feto, aquela criança possa desenvolver sadia e de uma maneira positivamente. Vocês perceberam que tudo que acontece nos mundos paralelos impacta diretamente a criança na sua formação, na gestação da mãe, ela sofre muitas influências exteriores. Por esse motivo é importante que a gente aprenda então e saiba o que acontece conosco e a nossa autodigitalização para que a gente possa buscar dentro de nós mesmos as respostas para todas as perguntas. Então a criança nasce depois de 9 meses. Ela nasce perfeito, tudo pronto. O ser humano já nasce pronto, com todos os órgãos funcionando, com todos os membros. O que vai acontecer é que ela vai crescer fisicamente, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Nascemos com o maior e melhor megacomputador do universo, chamado cérebro humano, que até agora a ciência não revelou mais do que 10%
para a humanidade. Só que viemos sem um manual de instrução, diferente das máquinas que já vem com todo o seu manual. Como é que tem que se aprender isso? Vamos aprender durante a nossa vivência do dia a dia, para que a gente possa trabalhar aprendendo e fazendo com que esse cérebro funcione, essa super máquina da vida, ou seja, o maior e melhor megacomputador do universo funcione, que é o cérebro humano. Assim como o computador, para funcionar temos que ter um programa. Do 0 aos 7 anos de idade é formado no ser humano a personalidade. O que é a personalidade? É um software que é colocado dentro de nós e a partir de então nós vamos ter o discernimento das coisas a partir dos 7 anos de idade. Hoje as crianças já estão mais avançadas, mas no passado, por exemplo, demorava a partir de 7 anos de idade que a criança teria a percepção do mundo. Hoje as crianças estão mais inteligentes, mais sábias, estão percebendo mais cedo. Mas mesmo assim, essa personalidade é formada do 0 aos 7 anos de idade, funciona como se fosse um software para que o programa possa dar sequência e possa trabalhar e movimentar esse maior e melhor megacomputador. Só que muitas vezes está com vírus. Assim como as máquinas dos computadores, também são colocados vírus. Lembra das lembranças da nossa gestação? Muitas vezes eles também são colocados dentro, junto com essa personalidade, com o programa, que já vem com vírus, aí acaba danificando e atrapalhando também a movimentação e atrapalhando o funcionamento deste computador. Pesquisa feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a maior e melhor universidade do planeta, aponta que a criança ouve do 0 aos 7 anos de idade mais de 100 mil nãos. Ou seja, no ambiente em que ela vive, ouve-se muito nãos, mais de 100 mil nãos dos pais, dos avós, de todas as pessoas que estão ali ao seu lado, só que não explica e acaba matando o gênio que tem dentro daquela criança. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado, e aquela criança começa também a ficar com medo. Isso é pesquisa comprovada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a maior e melhor universidade do planeta. Quer ver um teste? Eu vou pedir para que você não pense em uma maçã vermelha. Automaticamente, você poderá ter pensado em uma maçã vermelha. Só que eu pedi para não pensar na maçã vermelha. Por que isso acontece? Porque o cérebro, ele não tem rodeio, ele vai direto ao assunto. Então, como eu pedi para você não pensar, como dentro do nosso cérebro já tem mais de 100 mil nãos, ele foi direto ao assunto, a maçã vermelha. Pesquisa aponta também que 90% da população mundial tem a comunicação negativa. Ou seja, em vez de falarem o que querem, falam o que não querem. Eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Por exemplo, eu não quero ser igual a fulano, eu não sou desse jeito. Então sempre ela tem uma comunicação negativa, principalmente na hora de fazer a sua programação. Se você é daqueles que faz uma programação para um dia, uma semana da sua vida, para um mês, para um ano, preste bem atenção. Muitas vezes nós nos pegamos colocando: este ano eu não quero perder o emprego, este ano eu não quero ficar sem comprar meu carro, este ano eu não quero isso, este ano eu não quero aquilo. Então vamos mudar, em vez de falar o que nós não queremos, vamos falar o que nós queremos. Porque tudo é uma programação neurolinguística. Nós somos animais linguísticos. Tudo foi formado em nós, na nossa psique, no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Foi formado através da comunicação da linguagem. E só vai dissolver tudo isso também através da linguagem. Por esse motivo, é importante a autodigitalização do ser humano. Quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a eliminar alguns vírus que muitas vezes nos atrapalham e coloca em nós, ou traz para a gente, muitos paradigmas, muitos dogmas. Então, o momento agora é de quebrar os dogmas, os paradigmas e começar a abrir o nosso cérebro para que a gente possa ter melhor qualidade de vida. Então, a comunicação positiva, comece a dizer positivamente para você mesmo: eu posso, eu faço, eu quero, eu vou conseguir. Programe positivamente que as coisas começam a acontecerem na sua vida. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Agora vamos conhecer a super máquina da vida mais do que perfeita? Preste bem atenção, tudo são impressões. Por exemplo, nós somos verdadeiras torres, captadoras, transcodificadoras, geradoras e transmissoras de energia. Pelo menos é isso que nós deveríamos ser. Hoje por hoje, nós estamos
com essa torre um pouco deficiente. Você se lembra, ou você já viu alguma vez na sua vida, um televisor preto e branco PB, tocado a bateria, que na ponta tem um pedaço de bombril para chuviscar menos? É a TV da vovó, por exemplo, do passado. Eu já conheci um televisor deste. Então, existem muitas pessoas que ainda estão captando aquela imagem. Agora imaginou esse televisor do passado, com uma antena e na ponta um pedaço de bombril para chuviscar menos? Hoje, por exemplo, nós temos antenas parabólicas de última geração com centenas de canais, Full HD, imagem altamente digital, áudio e vídeo. Agora você já imaginou voltar ao passado? Existem pessoas que continuam daquele jeito, captando energias e captando imagem em preto e branco, chuviscada e transmitindo dessa forma. Então precisamos nos autodigitalizar para que a gente possa captar imagens positivas, assim como as antenas parabólicas, imagem altamente digital, com qualidade, transcodificá-la, gerar mais imagem e transmitir mais imagem. Então, torres captadoras, geradoras e transmissoras de energia, assim poderíamos ser, né? E somos. Depende só da gente. Quer ver um exemplo? Você anda numa cidade, por exemplo, você vê os postes, né? Cada luz, cada luminária daquela desenvolvendo a sua iluminação. Mas você vê aleatoriamente, esparramado, um pouquinho escuro, outros lugares não tem esta luz. Aí você se distancia em torno de 10 a 15 quilômetros. O que você vê? Vê um watts de energia, um clarão. Nós, seres humanos, se tivéssemos essa capacidade, e temos, se colocássemos essa capacidade para funcionar dentro de nós, de captar essas energias positivas, gerar e transcodificá-la e transmiti-la, são 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra. Imagine o watts, o clarão de energia que não daria no universo. Então, o todo é maior do que as partes. Cada um de nós é um mundo, transformando-se todos juntos, um mundo dentro do outro, vamos nos transformar no macro. É por esse motivo que é importante você transmitir energias positivas para que você possa ter melhor qualidade de vida e também gerar boa qualidade de vida para as pessoas que estão próximas de você e para as pessoas também que dependem de você. Então vamos conhecer a Super Máquina da Vida? Nós temos alguns pontos magnéticos, pontos captadores de energias, que muitas vezes estão adormecidos dentro de nós. Por exemplo, recebemos o mundo através do nosso plexo solar, que aqui está, o cilindro emocional, pode ser chamado assim. Tudo, o mundo inteiro, entra dentro de nós através das emoções, por aqui. É como se fosse uma espécie de uma antena captadora de imagem. Quer ver uma observação? Quando você recebe uma informação boa, uma informação positiva, você acaba sentindo aquela alegria gostosa e inefável dentro de si, dentro do seu interior, aquela alegria dentro do seu coração. E muitas vezes quando você recebe uma energia negativa, dá aquele impacto, aquela vontade de chorar, aquela tristeza dentro de você. Por que acontece nesses dois momentos diferentes dentro de nós? Porque são energias que vêm com muita força e por esse motivo nós percebemos. Só que essas energias entram dentro de nós todos os dias, 24 horas e meia, porque o nosso organismo não para de funcionar. Então, inconscientemente, nós captamos e recebemos essas energias negativas que acaba condicionando o nosso cérebro e criando-se mais vírus e atrapalhando a nossa existência, atrapalhando a nossa vivência nesse planeta. Você trabalhando bem esse centro, você ligando essa antena parabólica, você vai começar então a transcodificar, porque tudo são impressões. Quando você começou, por exemplo, a assistir esse vídeo no início, a impressão era uma, agora a impressão é outra. No final deste vídeo, a impressão será totalmente diferente, porque as impressões fazem com que a gente mude de opinião. Trabalhando-se bem esse centro, nós teremos a oportunidade de, na hora que nos depararmos com a impressão, transcodificá-la, ou seja, transformar essa imagem, que automaticamente nós vamos enxergar mais e melhor. Muitas vezes nós temos que mudar de opinião
porque a nossa impressão estava equivocada sobre um assunto. Quantas vezes você mudou de opinião porque você tinha uma opinião distorcida da realidade? E pesquisa cientificamente comprovada mostra que enxergamos apenas 3% do real daquilo que nós estamos vendo. Então 97% está no nosso inconsciente. Ou seja, nós não conseguimos expressar e ver. Quando você começa a trabalhar esse centro, você começa a transcodificar as impressões e começa a enxergar com outros olhos, com os olhos mais coloridos, ou seja, imagens positivas. E você começa também a enxergar o fundo e o transfundo. E não vai ter que mudar de opinião todo instante, porque as impressões estão entrando dentro de nós 24 horas e meia por dia. É importante que esse centro você comece a trabalhar e comece a transformar as impressões para que você possa também ser um ser humano melhor, você possa produzir cada vez boas energias e tratar melhor as pessoas e viver melhor e com melhor qualidade neste planeta. Existe um outro centro de suma importância em nós, colocado aqui na base da coluna, chamado centro motor. Toda máquina para funcionar precisa de energia motora. Tudo que nós fazemos, o levantar do braço, o piscar dos olhos, qualquer movimento que o ser humano faz, depende da energia motora que está dentro de si. Hoje por hoje, esse centro está atrofiado. Por esse motivo, tem aumentado assustadoramente o número de AVCs e infartos em todo o planeta. Hoje nós vivemos, por exemplo, a era do estresse. As pessoas se estressam, muito trabalho, uma correria, o dia a dia. Chega em casa, estamos o quê? Esgotados. Por esse motivo, precisamos dormir bastante, muitas vezes até, repousar para recarregar as baterias. Se fizermos uma retrospectiva, vamos fazer uma comparação. As baterias dos carros, hoje, elas são recarregáveis automaticamente. No passado, as baterias dos veículos também tinham que ser encarregadas, né? tinham que ser colocadas no carregador de baterias para que ela pudesse dar partidas, para que ela pudesse funcionar. O que eles descobriram? Descobriram um alternador que, enquanto o veículo está se movimentando, a bateria está recarregando. Então não precisa mais recarregar as baterias dos veículos. O que não acontece o mesmo com os celulares de hoje. Está bastante atrasada essa tecnologia do celular, hein? Temos no final da tarde colocar na bateria, recarregar o celular, porque senão no outro dia não teremos bateria suficientemente no celular para que a gente possa trabalhar, não é verdade? Então eles teriam que ter uma bateria recarregável automaticamente. Enquanto o celular está funcionando, ela se recarregaria como as baterias dos carros. Será possível no futuro, evidentemente, que essa tecnologia venha a acontecer para que a gente não precise andar com o carregador para cima e para baixo ou com o celular descarregado. Assim como as baterias dos carros, voltando ao assunto, nós também temos este centro motor que podemos, enquanto estamos trabalhando, recarregando automaticamente esse centro e distribuindo a energia motora para o nosso corpo. Isso acontece muito com os grandes empresários. Preste atenção que os bilionários, os trilionários, os milionários do planeta são homens que trabalham praticamente 24 horas e meia por dia, incansável. Não tem cansaço. Eles não dormem? Dormem. Mas eles dormem não para poder recarregar as baterias, para repousar um pouco e ao mesmo tempo fazer uma espécie de higienização mental e descansar o corpo. Não precisa recarregar tanta bateria porque as suas baterias estão sendo recarregáveis automaticamente. Isso aconteceu muito com os homens, os grandes homens que passaram pelo planeta Terra, inclusive Jesus Cristo. Enfim, grandes homens que passaram pelo planeta, que fizeram a história para a humanidade, que criaram muitas soluções para a humanidade, que trouxeram depois também a tecnologia. Todas essas pessoas importantes e que dormem pouco, é só você observar que o grande empresário, que as pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia, dormem pouco. Não é porque elas não têm sono, simplesmente que elas estão reabastecidas e muitas vezes nós temos que dormir, descansar para poder recarregar as baterias, que você já ouviu falar nisso. Então quando você aprender a trabalhar esse centro, você não terá mais cansaço, você vai ter sempre energia suficientemente para você produzir mais e melhor. Hoje se fala muito
Hoje se fala muito em bioenergia, em energia limpa. Como é que nós vamos ter essa energia limpa, essa bioenergia, poupar energia, se nós não conseguimos poupar a nossa energia ou transcodificar a nossa energia? Porque uma coisa é você transcodificar, você gerar mais energia. Outra coisa é você gastar energia. Muitas vezes somos orientados erradamente para gaste energia, ande bastante, corra, queima caloria, queima energia. Pois é, quando você queima energia, ela não volta mais. Mas quando você transcodifica essa energia, você vai ter energia para viver muito tempo. Então vamos aprender a trabalhar com esse centro motor, produzir energia, transcodificar energia e distribuir a energia para todo o seu organismo, para que você possa ter melhor qualidade de vida e viver mais acordado, né? Viver consciente para a realidade das grandes coisas que acontecem em nosso planeta. Um outro centro, meu ilustre, incansável, importante, que nós temos em nós, é o centro intuitivo. Está na base da coluna, embaixo. A intuição é a voz do coração. Quem ouve a intuição, quando você é um homem intuitivo, você antecipa o seu futuro, anda na frente. Como a ciência já provou, que nós seres humanos enxergamos apenas 3% do real, a intuição funciona em nós como um aparelho de ressonância, como um aparelho de ultrassensor, como um aparelho de ultrassensor, ou ultrassensorial, que ele capta tudo o que acontece ao nosso redor, assim como o aparelho que tem nos aviões, né? Aquele ultrassensor que capta todo o movimento, todo o objeto para não se chocar com a aeronave. Este centro também trabalha em nós desta maneira. Ele está ligado direto ao coração, por esse motivo que ele antecipa o futuro, ou seja, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos com o nosso olho comum, o nosso olho humano. É tanto que os homens intuitivos erram menos. Os grandes empresários, volto a repetir, os grandes homens que fazem a grande diferença nesse planeta, também são pessoas intuitivas. Quer ver um exemplo? Muitas vezes a intuição, se você não ouve a voz do coração, você acaba cometendo alguns delitos. E muitas pessoas neste planeta perderam até sua própria vida, porque não ouviram a voz do coração, não ouviram a intuição. Quer um exemplo? O presidente John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele foi orientado pela sua governanta para não ir ao desfile dos Estados Unidos, do aniversário dos Estados Unidos, de carro aberto. Mas como ele era o presidente dos Estados Unidos e tem a maior potência de segurança, o aparato de segurança, jamais ele imaginaria que iria acontecer o que lhe aconteceu. Então, por não ter ouvido a voz do coração, por não ter ouvido também uma orientação intuitiva, ele acabou indo de carro aberto e o resto a história conta. Quer ver um outro fator importante? Ayrton Senna do Brasil, o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1, esse é brasileiro. Todo mundo sabe que naquela corrida, na véspera do acidente que ele sofreu, outros companheiros dele sofreram acidentes no sábado, no dia que antecedia a corrida, e ele teve a intuição de, inclusive, cancelar a prova, mas não conseguiu, porque o regimento é muito forte, ou ele correria ou perderia os pontos. Ele acabou teimando, ou seja, não ouvindo a voz do coração, aquela sua intuição, inclusive aquele momento em que ele vai entrar no carro para correr, que ele passa a mão no seu carro, um olhar bastante distante, que todos os brasileiros viram, era aquele momento que ele estava reflexionando sobre o que poderia acontecer. Ele sentiu antes, não ouviu a voz do coração, a história conta também. Um outro importante que passou pelo Brasil, que é brasileiro, o grupo Mamonas Assassinas. Eles chegaram até a gravar antecipadamente a tragédia que aconteceu com eles. Quando estavam no salão, outro quando estava entrando no avião, fez até uma brincadeira, o Jim, eu sou ex-Jim do Mamonas Assassinas, aquele negócio todo. Então tudo isso estavam tendo uma intuição, através desse centro, só que aí não ouviram a voz do coração. A história conta, assim como outros e outros e outros. Outro exemplo, de repente você mesmo, você no mundo dos negócios, no seu dia a dia, na correria, você acabou tendo
marcando, por exemplo, você acabou marcando com alguém, um empresário, para poder visitá-lo, fazer um negócio, ou uma pessoa muito querida, e você acabou indo nesse local, você acabou indo nesse local que você marcou e não encontrou a pessoa lá. Aquilo você esqueceu, passou com um bom tempo, um dia passando por aquela região, veio na tua mente uma lembrança, e você acabou indo, e chegou lá, a pessoa estava te esperando, e ainda usou a seguinte frase: acabei de pensar em você, rapaz, acabei de pensar em você. Então o que foi isso? A tua intuição, o teu centro instintivo com o centro instintivo dele se comunicaram, houve uma comunicação, instintivamente você ouviu a voz do coração e foi lá e resolveu o seu problema e acabou encontrando e resolvendo o problema aquele que você gostaria de resolver. E se você ouvir a voz do seu coração, se você ouvir esse centro, você vai conseguir antecipar o seu futuro, você vai conseguir fazer algumas coisas diferentes. Aquele tal negócio, aquela tal frase popular, que o futuro a Deus pertence, realmente pertence a Deus, mas também pertence a nós. Então eu discordo, pertence a você também. Aprenda a construir o seu futuro, ouvindo a voz do seu coração, a sua intuição. Temos também um outro centro de suma importância, que muitas vezes nós não damos valor, é o centro intelectual. Quando você trabalha em centro intelectual, que está no cérebro, que comanda todos os pensamentos, você começa também a adentrar num outro mundo e receber informações direto da fonte. Uma coisa é você ter pensamentos, outra coisa é você pensar. Quando você tem pensamentos, você não consegue dominar aquilo que você está sentindo e pensando, você acaba sendo atropelado. Quer ver um exemplo? Observe, nas praias do mundo inteiro, há milhões de pessoas se debatendo contra as ondas, milhões de pessoas que são devoradas pelas ondas, que tomam águas salgadas, enfim, fica nadando contra a correnteza. Essas pessoas estão nadando contra a correnteza, estão à mercê das circunstâncias das ondas do mar. De repente chegam lá uma meia dúzia de rapazes turbinados com a prancha embaixo do braço, que são os verdadeiros surfistas, né? E pegam onda. Olha a diferença. As ondas que eles pegam, né? No Caribe, no Havaí, enfim, ondas gigantes. A diferença deles é que eles estão fazendo com que as ondas girem a seu favor, que a força do gigante mar gire a seu favor, estão curtindo a vida e pegando ondas. Enquanto a maioria das pessoas, cientificamente comprovado, 97% da população do planeta estão se debatendo nas ondas do mar. E assim como as ondas do mar, um exemplo, os nossos pensamentos também vêm através de ondas. São milhões, trilhões, quadrilhões de ondas de pensamentos gigantescos, inclusive tsunamis de pensamentos enormes, que nos pegam todos os dias e nos arrebentam e jogam na praia da vida, e nós acabamos não tendo condições, muitas vezes, de recomeçar, e acabamos nos debatendo o tempo todo na nossa vida, nos negócios, no dia a dia. Milhões de pessoas estão aí se debatendo. Então, por esse motivo, é importante você separar o joio do trigo. No lugar de você ter pensamentos, você aprender a pensar. Quando você aprende a pensar, você aprende a dominar a sua própria vida. Então, a diferença de tudo isso é que acontece no nosso dia a dia, é que nós estamos aí embotelhados nessas ondas de pensamentos, sem muita força de vontade, estamos acabando sendo dominados pelas circunstâncias e acabando sendo engolidos, né, pelas ondas gigantescas do nosso pensamento. Tem pessoas, inclusive, que cometem até delitos, assassinatos, por exemplo. Se você pegar uma pessoa que cometeu um grande assassinato, uma tragédia, para ele dar entrevista, ele disse que ele foi tomado por uma onda de pensamento. Ele foi tomado por um pensamento estranho que ele acabou cometendo, e quando ele viu, já havia cometido o delito. Muitas pessoas tiram a própria vida, elas se suicidam, né? E com arma de fogo, e naquele momento, naquele instante, ele está sendo tomado pela emoção, por um pensamento morboso, um pensamento maldoso, que acaba tirando a própria vida. Claro que as religiões, a Bíblia diz de Satanás, possuído pelo demônio, que são os pensamentos, as ondas de pensamento. Se nós estivermos conectados dentro de nós mesmos, autodigitalizado, não vamos eliminar esses pensamentos. Quantos pensamentos você sabe, maldoso, que você já teve dentro de você e que você deixou ele de lado, que você livrou ele de lado e você acabou
nadando, ou seja, remando, né, em mares mais tranquilos e águas mais lentas, sem tanta onda, sem tanta violência. Por esse motivo é importante, e hoje a humanidade do planeta inteiro passa por momentos difíceis, muitos assassinatos, muitas tragédias, muita coisa que nós deveríamos evitar se nós tivéssemos autodigitalizado. Por isso a importância da autodigitalização do ser humano em todo o planeta Terra. Este é o nosso objetivo, para que você comece então a produzir melhores pensamentos. Vamos melhorar a nossa ecologia mental, a nossa ecologia linguística, a nossa ecologia emocional. Quando você melhora a ecologia mental, você acaba pensando superiormente, pensando no macro. O todo é maior do que as partes. Você acaba respeitando mais o seu semelhante, respeitando a você mesmo e produzindo, né? Produzindo uma vida com melhor qualidade. Esse é o importante. Então trabalhe seu centro intelectual, comece a falar com você mesmo, faça boas leituras, leia bons livros, boas reportagens. Vamos deixar esse lado negativo um pouco de lado para que a gente possa ter bons pensamentos e dominar também os nossos pensamentos. Vamos aprender então a pensar. Coloque essa super máquina da vida à sua disposição, esse maior e melhor mega computador do universo chamado cérebro humano, para funcionar de uma maneira bastante positiva. Assim como os computadores, por exemplo, nós temos, o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. Nenhum computador no universo tem tanto neurônio assim. Então você já pensou quantos neurônios a gente está funcionando hoje? São poucos, né? Vamos botar os nossos neurônios para funcionar. O que é o neurônio para o computador? Seria turbiná-lo, né? Seria colocar mais HD nele. Então vamos colocar mais HD no nosso cérebro e pensar de uma maneira positiva para que a gente possa construir um mundo melhor para todos. Um outro centro bastante importante. Eu quero dizer para você, meu amigo, você minha amiga, que sexo, religião e futebol não se discutem. Futebol, sexo e religião se praticam. Vamos falar agora de um centro de suma importância, entrar pouquinho nele porque é bastante polêmico. É o centro sexual. Ele é tão forte que gera vida. Tudo que existe no planeta Terra e no universo surgiu de uma relação sexual. O que é isso? Uma troca de energia. Essa energia é você criar um momento único entre duas partes trocando-se energia, cria-se a sinergia. Então, nesse momento do dar e receber, é dando que eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. É bíblico, inclusive, isso. Se eu tenho e não dou, o pouco que eu tenho me será tirado. Então é importante que a gente se conscientize deste centro sexual de tão importância para nós, que gera a própria vida. Ou produzir uma sexualidade mais tranquila, né? Mais limpa e ao mesmo tempo a suprassexualidade. Não vamos entrar muito nesse campo porque é bastante complexo. Só para dar um toque, comece a observar mais isso e produzir. Uma diferença, por exemplo, quando você pratica uma relação sexual fugaz, o que você sente depois? Um vazio dentro de si, não é verdade? Você sente uma tristeza, você começa a pensar, puxa vida, muitas vezes até arrependimento daquilo que você fez. Por que isso acontece? Porque não houve a sinergia. No momento em que você descarregou tudo, a energia, perdeu a energia, você não teve a retroalimentação. O que é a retroalimentação? É dando que se recebe, quanto mais eu dou, mais eu tenho, então eu dou e recebo. Nós respiramos dessa maneira, né? Inspiramos e respiramos, inspiramos e respiramos. Então, através dessa respiração, é que a gente começa a observar alguns segredos da vida. Então, dessa maneira, quando acontece isso com você numa relação sexual, você perde toda essa energia, você acaba ficando entristecido. Agora, quando você faz com a sua namorada, com alguém que você gosta, alguém que você realmente tem, rola aquela química que se fala tanto, aí dá o quê? Dá uma alegria. Você parece que viu as coisas azul, viu o passarinho azul, que as pessoas falam. Então, o que é isso? Deu essa energia, te alimentou, você alimentou e retroalimentou. Então, por esse motivo é importante, pense bem nisso. Comece a transcodificar essa energia em você para que você possa ter melhor qualidade de vida e você possa produzir também uma energia positivamente dentro de você. Você já imaginou então esses 5 centros? Vamos lá, recapitulando: centro emocional, centro motor, centro intelectual, centro instintivo aqui na base da coluna e o centro sexual.
trabalhando corretamente os 5 cilindros, um alimentando o outro, você vai começar a ter uma percepção diferente do mundo. Aí sim nós vamos voltar a ser aquela torre captadora, transcodificadora, geradora e transmissora de energia. Aí nós vamos enxergar o mundo diferente, ver o mundo realmente como ele é, porque muitas vezes nós temos a impressão equivocada. Lembra da impressão que eu falei? Então você começa a ter uma nova impressão, você começa a emitir novos pensamentos, você começa a gerar novas energias em você e começa a produzir uma melhor qualidade de vida para você e para os demais. Porque nós somos verdadeiros submarinos, naufragados em alto mar, cheio de pedras preciosas. Para que serve, né? Por exemplo, um submarino cheio de diamantes, no fundo do oceano, naufragado, não vai servir para nada. Então nós temos que levantar o submarino, que somos nós, do oceano da vida, e distribuir essas pedras preciosas para as pessoas no dia a dia. Por isso é importante a autodigitalização. Você que está assistindo esse vídeo, assista mais vezes para que você possa realmente, cada vez que você vai assistir, você vai ter uma percepção, uma impressão diferente. É importante que você trabalhe isso para que você comece realmente a observar como é que funciona. Então, quando você começa a produzir essa energia positiva, você começa a receber as coisas positivas. Lembra que tudo que nós emitimos para o universo nos remete e com mais força ainda. Então, se você acha que a tua vida não está legal, se você acha que as coisas não estão acontecendo legal com você na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, no seu dia a dia, observe o que você anda emitindo. Que tipo de pensamentos, né? Que tipo de energia, porque tudo são energia. O ser humano é energia materializada. Somos energias cósmicas materializadas. Temos energias físicas, mentais, emocionais, instintivas, sexuais, motoras, energias espirituais, enfim. Todo tipo de energia está dentro de nós. Nós somos um microcósmico, ou seja, um mundo dentro do outro. Quer ver uma outra frase importante para que você possa pensar cada vez mais? Existe na Grécia Antiga uma frase que diz o seguinte: ser humano, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o próprio universo. A mente do homem ou o cérebro humano está plasmado nos 4 cantos do mundo. E o universo inteiro está dentro do ser humano. Olha que legal, né? Então você pensando dessa forma, é por esse motivo que Jesus Cristo nos chamou de irmãos, meus irmãos. Na casa do meu pai tem muita morada. Enfim, muitas parábolas da Bíblia que você começa a reflexionar e você começa a ver que realmente nós, seres humanos, estamos aqui para aprendermos e ajudar a conduzir esse planeta. Este conhecimento que eu estou te passando através desse vídeo não são conhecimentos meus. É um conhecimento de milhões de anos, são conhecimentos dos grandes homens que passaram por esse planeta. São pesquisas cientificamente comprovadas. Pesquisa em que você pode pesquisar em você mesmo. Nós devemos ser os nossos melhores cientistas e pesquisadores, para que a gente possa começar a descobrir quem realmente somos, de onde viemos e para onde vamos. Comece a trabalhar isso dentro de você para que você comece a melhorar a sua vida. Agora, para encerrar, eu vou falar uma parábola, um pensamento. Se você já conhece esse pensamento, fique tranquilo, não se passa nada. Se você ainda não conhece esse pensamento, comece a observar. Existia num determinado lugar, numa região bastante distante, um mestre que as pessoas ficavam um pé atrás com ele e tentando desmascará-lo. Surgiu um grupo de jovens, de estudantes universitários revolucionários e tentaram desmascarar esse sábio. O que eles usaram? A inteligência, a astúcia deles. Pegaram um pássaro e combinaram: vamos até este sábio, com esse pássaro em nossas mãos. Chegando lá, nós vamos perguntar para o sábio: sábio, que nós temos em nossas mãos, está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, nós apertamos nossas mãos e matamos o pássaro. Se ele falar que está morto, nós abrimos as nossas mãos e ele voará. E o pássaro vai voar. Então nós vamos desmascará-lo. E assim os fizeram. Chegando até o sábio, chegaram e perguntaram ao sábio: sábio, o que nós temos em nossas mãos, está vivo ou está morto? O sábio simplesmente
olhou nos olhos de cada um deles e disse: só depende de vocês. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo, você, minha amiga, tudo isso que você viu nesse vídeo vai depender apenas de você no seu futuro. Melhore a sua vida, faça grande diferença no seu dia a dia. Passe essa autodigitalização para o seu amigo, para os seus vizinhos, para a sua família, porque o nosso objetivo é de autodigitalizar o ser humano, simplesmente é isso. Não somos o dono da verdade, estamos aqui passando para vocês um conhecimento em que é milenar. E se você começar a atuar dentro de você, você vai começar a gerar novas energias e ter melhor qualidade de vida. Leve essa palestra para a sua cidade, gratuitamente. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. As entidades de classe, procure no contato que está no nosso vídeo, o contato que está no seu vídeo, o telefone, o endereço, para que você possa ter essa palestra na sua cidade gratuitamente. Vamos fazer a grande diferença no planeta, na autodigitalização do ser humano. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Muito obrigado e até a próxima.